Oi galera, tudo bem com vocês? Gente, que coisa, né? Nós tivemos aquela semana animadíssima de aula, né? Todo mundo aí lembrando, revendo a matemática, e aí veio essa crise, acabou com a gente, colocou todo mundo aí de castigo em casa, né? E aí estamos nos reinventando, e aí para vocês, né, não ficarem parados, a gente vai gravar esses vídeos, mandar semanal, tá? Não é a mesma coisa, né? Porque dentro de sala a gente vai conversando e aí vocês vão tirando dúvidas e aí as perguntas são muito pertinentes porque tem muito tempo que eu não lembro essa matéria, então você me pergunta algo e aí isso gera no seu colega uma outra dúvida e aí, né, naquele emaranhado de dúvidas, a gente consegue explorar a matéria de uma maneira muito mais abrangente e muito mais pertinente, que é o que o concurso precisa, tá? Então, pessoal, olha só, esse presencial, principalmente para matemática, ele é fundamental. Tá? Vocês sabem disso, né? As outras matérias a gente consegue, com uma boa leitura, com atenção, a gente consegue adiantar muito conteúdo, mas a matemática, aquele calor ali, né, da presença, da troca em sala de aula, isso é muito importante. Então, esses vídeos eles serão apenas assim direcionamentos para que vocês não fiquem ociosos em casa e a gente vai ficando louco, né, querendo estudar, querendo fazer alguma coisa, tá? Mas aí quando retomarmos nossas aulas presenciais, que espero eu que seja em breve, a gente retoma, tá, esses conteúdos, até mesmo porque o número de aulas aí que vocês contrataram, né, estará em vigor, e aí a gente volta, eu faço uma lista de revisão para a gente retomar tudo o que eu for fazendo aqui nas videoaulas, tá? Para ficar bem bacana e vocês ficarem bem seguros para fazer o concurso, tá bom? Pessoal, essa aula nossa, eu vou retomar aquela lista que eu tinha entregue para vocês na primeira aula de cada turma, tá? Que era a lista de proporcionalidade. Então, o que aconteceu aqui? Em sala, nós falamos de razões e proporções, depois eu passei para a regra de 3, simples e composta. Fizemos exercícios, em algumas turmas faltou, né, um pouquinho a regra de 3 composta, mas aí eu vou dar essa matéria agora por encerrada. Quando a gente voltar nas aulas presenciais, a gente retoma, tá? A carência aí, faz uma revisão em qual turma precisar. Tá? Então hoje, para adiantar um pouquinho, eu vou pegar aquela parte que eu saltei, lembra? De grandezas diretamente e inversamente proporcionais, né? Que daqui a gente pulou para a regra de 3. Então eu vou retomar, tá? Aqueles 3 probleminhas que eu tinha passado, tudo bem? Então, vamos agora, nesse primeiro momento, falar de grandezas diretamente proporcionais. E eu me lembro que em algumas turmas, eu tinha até falado que isso em alguns autores, você encontra como regra da sociedade. Pessoal, esses probleminhas são muito comuns em concurso, tá? Então, assim, a gente não pode passar batido, né? Tem que dar uma importância para eles. Primeiro, vamos entender a ideia. O que seria isso? Olha só. Eu vou ler o probleminha, peguem a folha para vocês acompanharem junto comigo e aí eu vou mostrar, tá? Qual é a implicação dessa palavra diretamente, tá? Nesse contexto. Vejam só, uma herança de 40 mil reais será dividida entre 3 irmãos em partes proporcionais às suas idades, 5, 8 e 12 anos, respectivamente. Quer dizer, nessa ordem. Qual a quantia receberá o irmão mais velho? Pessoal, o que seria isso? Se fosse dividir em partes iguais, ele teria falado, né? Dividir igualmente entre os 3 filhos. Então, bastaria você pegar o 40 mil e dividir por 3, certo? Beleza. Só que aqui ele não fala igualmente, ele fala proporcionalmente. Então, quando ele usa esse recurso, isso implica pra gente que é uma divisão diretamente proporcional. O que isso quer dizer? Que o filho mais novo receberá menos.
O filho do meio receberá um valor intermediário entre esses dois aqui. E o filho mais velho receberá uma quantia maior, tá? E aí isso aí vai ser de acordo com a idade, com o número que tá aqui. Beleza? Isso é muito fácil, assim como dividir igualmente. Ó, no caso, eu já vou dar, como é concurso, eu já vou dar assim um macetezinho para você ganhar tempo e fazer isso de uma maneira bem rapidinha, tá? O que você faz? Você soma todas as partes que você tem aqui. No caso, ó, 12 mais 8 mais 5. 12 mais 8, 20, com 5, 25, tá? Então, vou montar aqui um esqueminha para vocês poderem no finalzinho anotar no caderno, tá? Ó, 5 mais 8 mais 12. Então, eu faço a soma das partes. Isso vai me dar um total de 25. Galera, eu vou dividir, ó, o total da herança, 40 mil, pelo nosso divisor, que é no caso aqui, né, para essa questão, é o 25. Aí eu venho e faço a conta, ó, 1, resto 15, abaixo 0, vai dar 6, vai dar 150, 0, 0, 1.600. Então, isso aqui é uma parcela comum. E aí, essa parcela é que vai ser multiplicada por cada item aqui. Aí vai de acordo com o que o exercício quer saber. Nesse caso, voltando, ele quer saber qual quantia receberá o irmão mais velho. Então, a gente vê aqui, ó, o mais velho, ele tem 12 anos. Então, basta você pegar o 1.600, que é o seu fator comum, e multiplicar pela idade do irmão que você quer saber, beleza? Então, a gente vai fazer aqui rapidinho, ó. Vai dar 12, aí 3, 0, 0, 6 e 1, ó, 2, 9, 19.200. Isso quer dizer que o filho mais velho receberá R$19.200. Beleza? Isso num concurso eu coloquei aí, né, como exercício de aplicação. A gente tem que ficar esperto, por quê? Porque nas alternativas, né, são questões de marcar com X, geralmente eles colocam assim, ó, alternativa A, o próprio 1.600, né, que já é o divisor, né, na hora que você faz a divisão já é o número que você encontra. Aí a alternativa B, eles colocam, por exemplo, o resultado de 1.600 vezes 5, que é a parte do irmão mais novo. Alternativa C, 8 vezes 1.600, que é o do meio, né? E na alternativa D, aí ele colocaria o 19.200, que é o que cabe ao filho mais velho. Então a gente tem que ficar ligado aí, né? Voltar a ler e ver o que ele está pedindo. Beleza, pessoal? Galera, nós vamos fazer então, como eu fiz com vocês na primeira semana, esse é o conteúdo que a gente está trabalhando, né? Grandezas inversamente, diretamente proporcionais. E aí aqui eu coloco os exercícios de aplicação, que são exercícios que a gente, no caso, usaria em sala de aula, né? Então aqui nas videoaulas eu vou fazer todos eles. E aí depois eu marco aqueles exercícios de fixação para vocês fazerem em casa, tá? Então eu fiz com vocês o exercício 1 e agora eu vou fazer o exercício número 3. Tá? Ambos são de grandezas diretamente proporcionais. E aí depois eu faço com vocês o exercício 2, tá? Que seria, no caso, o inversamente. Beleza? Então acompanha comigo aí, ó. 3 amigos formaram uma sociedade. O primeiro investiu 60 mil, o segundo 75 e o terceiro 45 mil. No balanço anual, houve um lucro de 30 mil reais. Sabendo que este foi distribuído proporcionalmente ao investimento de cada sócio, quanto coube do lucro para o segundo sócio? Gente, observem que esse exercício é um dos que mais cai em concurso, porque ele não fala a palavra diretamente proporcional.
Mas essa palavra, ela está subentendida. Por quê? Porque o direto não é de acordo. E nesse caso é natural que aquele sócio que investiu mais receba uma maior participação no lucro, né? Então, isso já está implícito aí no exercício, né? É você que tem que definir, tá certo? Então, aqui a gente vai fazer o cálculo mais ou menos igual ao primeiro, só que vocês vão perceber que tem um pouquinho de diferença, né? Por isso eu coloquei como exemplo também, tá? Então, retomando o exemplo número 1, o que nós fizemos? Nós somamos as partes que eram as 3 idades, tá certo? E aqui as nossas partes são os próprios investimentos. Então, a gente vai somar também, ó. Quando eu somar os 3, eu vou obter, ó, 10, 17, 18, 180 mil. Só que no exemplo 1, o que a gente fazia agora? A gente dividia o total da herança pela soma das partes. Aqui, o total é do lucro, então ele é um valor menor que esse. Ai, Viviane, então como eu faço? O contrário, em vez de você dividir esse por esse, aí você divide então o maior pelo menor, vai dar no mesmo, tá certo? Beleza então, né? Pra gente usar a mesma analogia, tá? Então, ó, vamos fazer a divisão, aqui eu tenho 4 zeros, aqui também posso cortar, 18 dividido por 3, 6. Aí lembra que a gente tinha encontrado no primeiro exemplo, aquele 25 era o nosso divisor. Aqui o nosso divisor passa a ser o 6, tá certo? E aí aquele divisor, o que a gente fez depois? A gente viu o que o exercício queria e aí a gente passou a multiplicar, não é isso? É a mesma coisa que eu vou fazer aqui, tá? Só que como a gente fez o contrário, ao invés, nesse caso, de multiplicar, eu vou dividir, tá? Então, olha só, voltando, o exercício quer saber quanto que o segundo sócio vai receber, tá? Então, ó, o que ele investiu foi 75 mil, certo? O nosso divisor comum aqui é o 6. Então, eu vou dividir, ó, 75 mil por 6, beleza? Aí, vamos fazer aqui, ó, vai dar 1, aí aqui vai dar 2, né? 12, sobrou 3, 30 vai dar 5 e 0. Então, ó, R$12.500. Essa é a parcela do lucro que vai ser dada ao segundo sócio, tá? E aí, quando você vai lá para as alternativas, você vai ver, ó, 12.500 é a alternativa C, tá? As outras aí, com certeza, deve ser referente, né, a algum desses outros aqui. Por isso, tem que ficar sempre ligado naquilo que o exercício está pedindo. Então, gente, percebeu? Fiz a mesma maneira. Só que como eu troquei a ordem, ao invés de multiplicar pela parcela ali, eu dividi. Beleza? Então fica aí servindo os 2 exemplos de molde. Não tem nada diferente disso aí. Ou você vai fazer como o primeiro, ou você vai fazer como esse terceiro. Tá ok? Agora, pessoal, o que nós vamos fazer, tá? É aqui que vem o moldezinho que vocês têm que prestar bastante atenção, tá? Olha só, a gente vai usar uma única letra, que pode ser a letra que você quiser. Geralmente, nesses exercícios, a gente usa o K, tá? Que vem de constante. Então, a gente faz o seguinte, olha só. Esse X aqui, a gente vai escrever da seguinte maneira. K sobre 3. Por que sobre? Porque sobre é o inverso, tá? O 3, o inverso dele, ele passando para baixo. Mesma coisa aqui, ó. O Y, como é que a gente vai escrever? K sobre 5. É sempre assim, tá? Vocês vão perceber nos exercícios. E o Z, ó, olha como é que fica mais fácil. K sobre 6, tá? Então, é só decorar esse moldezinho aqui, beleza? Agora, a gente faz uma substituição. Olha só. Tá vendo aqui no lugar desse X? O que eu coloco? K sobre 3.
tá? Então, tô vindo pra cá, tá, galera? Ó, K sobre 3. Tá vendo aqui no lugar desse Y? O que eu coloco? K sobre 5. E tá vendo no lugar desse Z? O que eu coloco? K sobre 6. E isso aqui tem que ser igual a 2,100. Beleza? Então, é isso aqui que vocês precisam decorar, ok? Porque aí depois é só substituir e resolver a equação. Vamos resolver? Pessoal, soma tem que tirar MMC, né? Lembra lá da quinta série? Então, ó, se você fatorar, tá, pessoal? Para quem não lembra, ó, 3, 5 e 6, aí fatora aqui, e aí você vai descobrir o MMC, que no caso aqui é 30, tá certo? Ó, 30 dividido por 3, 10, 30 por 5, 6, e 30 dividido por 6, 5. Isso é igual a 2.100. Pessoal, pode tirar o mínimo se você quiser nos dois membros, tá? Ou então, aqui no caso eu não tirei, a gente multiplica cruzado, beleza? Ó, 10 com 6, 16, com 5, 21K. Igual, quando eu multiplicar cruzado aqui, vai dar, ó, 6, 3, vai dar 63 mil, tá certo? Quando eu dividir agora, ó, o K, né, passar o 21 aqui dividindo, então vai dar 3 mil. Beleza, gente? Aí agora, galera, ó, chegamos no valor de K, que é o que eu precisava, tá? Só que o exercício quer saber o quanto cada filho vai receber. Então, nesse caso, como a gente já tem o K, olha como é que fica fácil usando esse moldezinho. Lembra que eu falei que no início o X representava o que o primeiro filho ia receber? Então vamos descobrir o valor dele aqui, ó. Quanto que vale o nosso K? 3 mil. 3 mil dividido por 3, 1.000. Então, o primeiro filho vai receber R$1.000. O segundo, a gente não representou por Y, e Y é K sobre 5. E o K não é 3 mil? 3 mil dividido por 5, então vai dar quanto? 600. Quer dizer que o segundo filho vai receber R$600. E Z é o que vai receber o terceiro filho. K dividido por 6. 3 mil dividido por 6, 500. R$500 é o que o terceiro filho vai receber. Gente, observa, tá vendo? Ó, o filho mais novo é o que vai receber a quantia maior. O filho mais velho, a quantia menor. E o filho do meio, uma quantia que está entre os dois valores. Se eu somar, ó, 1.000 com 600 com 500, eu chego em quanto? R$2.100, tá? Então fica ligado, esse molde ele é funcional para todos os exercícios de inversa. É só essa partezinha aqui que vocês têm que decorar, tá? Então volta aí o vídeo quantas vezes precisar, né? Se tiver alguma dúvida, para poder pegar esse macetezinho aí. Beleza, pessoal? Finalizando então nossa aula de hoje, eu fiz com vocês os 3 exercícios de aplicação que tínhamos aí. E aí, lembra daqueles exercícios de fixação no finalzinho da folha? Vocês têm condição de fazer o número 4, o número 5 e o número 7, usando o molde e o formato dos exercícios 1, 2 e 3 que eu fiz com vocês aqui, tá? Então faça com bastante atenção, né? Revê aí nosso vídeo e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, porque o molde, ele é o mesmo, é padrão, tá? Para esses exercícios. E aí, pessoal, esse é o nosso vídeo da semana e a cada semana, além do vídeo, a gente vai disponibilizar 3 questões com o gabarito no Google Classroom, tá? Então, essas 4 questões eu vou colocar lá, essas 3, né? Essas 3 questões eu vou colocar lá também, tá? Já com o gabarito para vocês fazerem e ver se acertou. Tá bom, pessoal? E na próxima semana a gente retoma aí os nossos estudos.
Beijo grande, bons estudos para todos, tá bom? E até a próxima.